Olá, pessoal! Na aula de História de hoje, vamos fazer a leitura do capítulo 2, Pecuária e Ocupação do Interior, da unidade 3, da página 80 a 83. Vem comigo! Capítulo 2, Pecuária e Ocupação do Interior. No Brasil, a ocupação do interior pelos colonizadores começou no litoral, com a extração do pau-brasil e com a produção de açúcar. Lentamente, o interior também foi sendo povoado e a expansão da pecuária foi um fator importante para que isso ocorresse. O gado bovino era utilizado para transportar a cana até o engenho e para mover a moenda, equipamento que moía a cana. A carne e o leite serviam de alimento para a população local. Com o couro, fabricavam-se roupas e outros objetos usados no cotidiano. Como os bois eram criados próximos aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruía as plantações de cana. Por isso, em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. Bom, pessoal, na leitura desses 3 parágrafos, podemos perceber que o gado era muito utilizado nas plantações de cana-de-açúcar. Essas plantações estavam localizadas no litoral brasileiro. Litoral são as terras que ficam próximas do mar. Bom, o gado era muito importante nos engenhos. No segundo parágrafo diz que ele era utilizado para transportar a cana, para mover a moenda. A carne e o leite serviam de alimento para a população, o couro servia para fazer roupas, mas o gado comia a cana e destruía parte das plantações. Então, o governo português resolveu impedir a criação desse gado perto das plantações de cana-de-açúcar. Vamos continuar a leitura. Os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção ao interior. Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para os rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas. Bom, aqui neste parágrafo é dito então que os criadores de gado levaram os animais para o interior do país, para fazendas bem mais longe das praias, das plantações de cana do litoral. E esse gado alimentava-se, pastava, bebia água e se multiplicava. Agora, pessoal, nós vamos fazer a leitura de 4 questões referentes a esse texto que nós fizemos a leitura agora, tudo bem? Vamos lá. Item 1. Observe a imagem. Por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado para regiões como essa? Bom, pessoal, analisando a imagem, podemos perceber um grande rio e também lugares para pasto, para a pastagem do gado. O rio é muito importante na criação do gado porque os animais precisam beber água e também comer a grama, ou seja, pastar. Então, a resposta dessa pergunta são 2 itens. Primeiro, o gado era levado para o interior para evitar prejuízo às plantações de cana, porque aqui ele pergunta por quais motivos os vaqueiros transferiam o gado para regiões como essa. Então, o primeiro motivo é esse. O gado era levado para o interior para evitar os prejuízos. Foi o primeiro motivo que fez com que o gado não ficasse
é perto das plantações de cana, porque eles destruíam as plantações de cana. E o segundo motivo é que as regiões com água e pasto são boas para o gado se alimentar e sobreviver. Então, eles ficavam em regiões próximas a rios e com grande espaço para que o gado pudesse pastar. Vamos agora para a pergunta do item 2. Item 2. Como as áreas que hoje correspondem ao interior da região Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores? Bom, pessoal, lá no texto, quarto parágrafo, diz assim: os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos, em direção ao interior. Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para os rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas. Então, pessoal, é neste quarto parágrafo que o texto explica a pergunta do item 2. Como que essas áreas do interior do Nordeste foram ocupadas pelos colonizadores? Lembra que a produção de cana-de-açúcar ficava onde? No litoral, pertinho das praias. A região mais adentro não tinha sido explorada ainda, ocupada pelos colonizadores. Isso foi acontecendo na medida que eles foram desbravando por causa de um objetivo, que era construir e instalar as fazendas de criação de gado. Por causa daquele motivo, que o gado não podia ficar no litoral. Então, eles foram desbravando o interior, mais adentro do país, para instalar essas fazendas, certo? Então, uma sugestão de resposta para vocês é: a ocupação dessa região foi feita com o desenvolvimento da pecuária. O que é pecuária? Lembra? Nós já estudamos. É a criação de animais por meio da formação de fazendas de gado. Então, a área do interior do Nordeste, da região do Nordeste, vai lá no mapa do Brasil e dá mais uma olhada qual é a região do Nordeste. Os colonizadores se instalaram primeiro ali no litoral, depois ocuparam o interior da região do Nordeste com as fazendas de gado. Então, está aí uma sugestão de resposta para o item 2. Vamos continuar. Item 3. Em quais situações o gado bovino era utilizado? Pessoal, a resposta está no item 2 do texto, na página 80. Diz assim: o gado bovino era utilizado para transportar a cana até o engenho e para moer a moenda, equipamento que moía a cana. A carne e o leite serviam de alimento para a população local. Com o couro, fabricavam-se roupas e outros objetos usados no cotidiano. Neste parágrafo está a resposta. Então, nós podemos fazer um breve resumo, escrever o que é mais importante das informações, as informações mais importantes que estão nesse parágrafo. Então, eu selecionei as seguintes informações. O gado bovino era utilizado para transportar a cana e para mover a moenda. Ponto. A carne e o leite serviam de alimento. Ponto. Com o couro, fabricavam-se roupas e outros objetos. Ponto. Então, não vamos colocar todas as palavras que estão no parágrafo. Se você quiser copiar todo o parágrafo, pode. Mas aqui eu tenho uma outra sugestão de resposta em que você vai copiar apenas as partes mais importantes deste parágrafo. Então, foi assim que o gado bovino, era dessa forma que o gado bovino era utilizado, tá bom? Neste parágrafo está explicando tudo o que se podia fazer com o gado, vivo e morto. Vamos continuar então. Item 4. No item 4, nós temos duas perguntas. Observe que existem 2 pontos de interrogação. Vamos ler a primeira pergunta
responder e depois ler a segunda pergunta e responder. É muito importante que na hora da leitura de uma pergunta, você leia pausadamente, pensando em responder uma pergunta de cada vez. Vamos continuar. Qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701? Pessoal, está muito claro lá no texto. Na página 80, no terceiro parágrafo, diz assim: como os bois eram criados próximo aos engenhos, frequentemente o gado entrava nos canaviais para se alimentar e destruir as plantações de cana. Por isso, em 1701, o governo português criou uma lei que proibia a criação de gado perto do litoral. Gente, então, de novo a pergunta: qual foi a medida adotada pelo governo português em 1701? A resposta, uma sugestão de resposta é: o governo português proibiu a criação de gado nas proximidades do litoral. Ou você pode colocar nas proximidades das plantações de cana. É uma outra sugestão também, ok? Agora vamos para a segunda pergunta do item 4. Qual foi a consequência dessa medida? Vamos lá para o parágrafo. Vamos para o quarto parágrafo da página 80, que diz assim: os criadores de gado levaram os animais para lugares mais distantes dos engenhos em direção ao interior. Com o tempo, foram abertos campos de pastagem para os rebanhos se alimentarem, formando fazendas de gado. O Vale do Rio São Francisco foi uma área ocupada por muitas dessas fazendas. Então, a consequência da ordem do governo português em 1701 de que não podia criar gado perto das plantações de cana-de-açúcar, fez com que os donos do gado, os donos dos gados, levassem os animais para o interior, para mais longe das plantações, ocupando assim várias das regiões do interior do Nordeste. Então, uma sugestão de resposta é: com isso, a pecuária se deslocou para o interior das capitanias, ou para o interior do Nordeste brasileiro. É uma sugestão de resposta, tudo bem, pessoal? Agora vamos continuar a leitura do texto. Vamos lá. No início da colonização, alguns aristocratas portugueses receberam lotes de terras no Brasil, as capitanias hereditárias. Chamados de donatários, eles podiam distribuir o direito de uso da terra a algumas pessoas. As terras doadas eram chamadas de sesmarias e quem as recebia era chamado de sesmeiro. Pessoal, muita calma nessa hora. Este parágrafo tem muitas informações importantes. A primeira delas é você entender que naquela época parte do Brasil era explorada pelos portugueses e uma outra parte pelos espanhóis. Na gravura, tem aí um pedaço do mapa do Brasil que tem a parte em que houve a divisão de terras entregues aos donatários. Então, observe que há uma divisão aí no mapa de terras, certo? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o Brasil é um país muito grande, era terra demais, era um espaço muito grande, eles não conseguiam dominar tudo tão rapidamente assim. Então, houve divisão para que cada um ficasse responsável por um pedaço de terra, cada donatário, né? E assim desenvolvesse aquela região, explorasse aquela região. Desenvolvesse não, explorasse, na verdade, né? Que depois que veio a intenção de desenvolvimento, não naquele momento. E aí, esses donatários, eles entregavam esse direito de exploração da terra a uma outra pessoa, ele ainda doava, né, parte dessas terras a outra pessoa. As terras doadas eram chamadas de sesmarias. Então, por exemplo, o donatário ia lá e falava: olha, cuida desse pedaço de terra aqui. Aí, aquele pedaço de terra ficava sendo chamado de sesmaria.
e a pessoa responsável por cuidar daquela terra se chamava sesmeiro. Calma, eu entendo, são muitos nomes novos, tá? Mas isso aconteceu há muito tempo, vem para informação do que aconteceu. Hoje já não é mais assim, tudo bem? Mas quando vocês ouvirem falar de capitanias hereditárias, é só isso, é que o governo português doou terras a outras pessoas para que eles as explorassem. Só isso, tá bom? Então vamos continuar a leitura do texto. No litoral da Bahia, parou. Lembra o que é litoral? São as terras próximas do mar. Vamos voltar. No litoral da Bahia, muitos sesmeiros não habitavam suas terras. Lembra quem são os sesmeiros? São aquelas pessoas que recebiam um pedaço de terra do donatário para explorar a terra. Só que esses sesmeiros não moravam lá. Vamos continuar. A maioria delas foi ocupada por vaqueiros que praticavam a pecuária e por roceiros que plantavam pequenas roças. Então, pessoal, essas terras, na verdade, ficavam na responsabilidade dos vaqueiros. Vaqueiros eram os homens que cuidavam das vacas e dos bois, do gado, certo? Eles praticavam a pecuária, que era a criação de animais, e os roceiros praticavam a plantação, cultivavam a terra, né? Era o começo ali da agricultura, era feita pelos roceiros. Com o tempo, muitos vaqueiros, mestiços de portugueses com indígenas, construíram fazendas de gado que foram se expandindo pelo interior. Houve muitas disputas e conflitos entre esses colonos e os grupos de indígenas que lá viviam. Então, pessoal, quem morava ali naquela região, naquelas terras que eram os vaqueiros e os roceiros, eles tinham que explorar a terra, tirar proveito da terra, usar a terra para o gado pastar, para que eles pudessem plantar, tanto para sobreviver ali naquele local, quanto também para vender, né, fazer o comércio ali. Mas com o crescimento das fazendas no interior, eles começaram a alcançar as terras que habitavam indígenas e aí começaram a haver conflitos. Vamos continuar. Lá na página 82, resistência indígena. Grande parte das terras localizadas perto do rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, no atual estado da Bahia, era ocupada por grupos de indígenas Cariri ou Cariri, que já viviam no local muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariri e lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar fazendas. Bom, pessoal, novamente aquilo que vocês já sabem. Quando os colonizadores chegaram, os índios ali já estavam. Então, à medida que eles iam expandindo seus trabalhos, né, a ocupação da terra, eles iam encontrando os índios e iam entrando em conflito, em guerra com eles. E houve um momento em que aconteceu a Confederação dos Cariri, que um grupo de indígenas se reuniu para lutar contra esses donos de fazendas aí que estavam querendo ocupar suas terras. Continuando. Iniciada em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. Naquela época, pessoal, não eram esses estados, tá? Era só a região aqui, só para vocês entenderem. Deem uma olhada no mapa do Brasil, vai lá e localiza os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. E aí você vai entender onde é que estava acontecendo essa luta, ok? A luta durou muito tempo, até que, em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariri. Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados.
e alguns conseguiram se refugiar no interior, mais no interior, tá bom? Continuando. Vamos agora responder mais quatro itens sobre esse texto que nós acabamos de ler, tudo bem? Então, vamos lá. Item 5. Observe as imagens abaixo. Que grupo está representado? O que mudou e o que permaneceu igual, apesar da diferença de quase 200 anos entre uma imagem e outra? Pessoal, novamente, neste item 5 há duas perguntas. Observe que há 2 pontos de interrogação. Então, o que a gente faz quando isso acontece? A gente lê de novo a primeira pergunta e tenta responder. Depois a gente vai para a segunda pergunta, tudo bem? Então, vamos lá. Que grupo está representando? Esses homens que estão aí nas imagens, um numa gravura, outro numa foto, está representando o grupo dos colonos, né? Das pessoas que estavam ali ocupando as terras brasileiras. Então, representa o grupo dos colonos. E vamos para a segunda pergunta. O que mudou e o que permaneceu igual? Ele quer que você explique o que mudou e o que permaneceu. O que está igual nessas duas fotos e o que está de diferente, tá bom? Apesar da diferença de 200 anos entre uma foto e outra. Aqui na legenda da foto a gente pode ler, ó. Sertanejo Vaqueiro do Sertão de Pernambuco, de Charles Landseer. Aquarela e lápis, de 1827. Do outro lado, ó, Vaqueiro do município de Antas, estado da Bahia, 2015, foto de 2015. Então, são quase 200 anos de diferença. Vamos lá. O que mudou? Houve poucas mudanças. Mudou o cavalo, o primeiro está sem cavalo, o segundo está com o cavalo. Ou seja, eu acredito que naquela época ele devia fazer esse trabalho de vaqueiro sem o cavalo. Nada, ou poucos deviam ter, poucos deles tinham cavalos, eu quero acreditar nisso. E a resistência das roupas, né? Na primeira gravura, as roupas eram feitas de couro de vaca. E na segunda foto, aqui a gente tem calça jeans e camiseta, então a roupa é menos resistente. E o que ficou igual? A função de transportar e cuidar do gado. A função é igual, né? A atividade é igual. Vamos continuar agora. Item 6. Novamente no item 6, observem, pessoal, há duas perguntas no item 6. Então, vamos ler a primeira pergunta. Quem vivia nas terras que os vaqueiros começaram a ocupar? Fácil, né, gente? Quem que vivia nas terras? Não só nessas terras em específico, mas no Brasil inteiro. Os indígenas, muito bem. E vamos agora para a segunda pergunta. Por que houve conflitos nessas terras? Então, a resposta está no parágrafo, está no primeiro parágrafo da página 82, ali na resistência indígena. Diz assim: grande parte das terras localizadas perto do rio Parnaíba, no atual estado do Piauí, e do rio São Francisco, no atual estado da Bahia, era ocupada por grupos de indígenas Cariri, que já viviam no local muito antes da chegada dos portugueses. Eles se reuniram formando a Confederação dos Cariri, que lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar fazendas. Então, a sugestão de resposta é a da primeira resposta, os indígenas, e para a segunda resposta, houve conflitos porque os vaqueiros construíam fazendas de gado nas terras onde os indígenas viviam. Por isso houve, guerra, aconteceu aí a Confederação dos Cariri. Vamos então continuar.
Questão 7. O que foi a Confederação dos Cariri? Muito fácil, né, pessoal? É praticamente o mesmo parágrafo. O primeiro parágrafo da parte resistência indígena, na página 82, que explica que vou colocar como sugestão de resposta, que a Confederação dos Cariri foi a reunião dos grupos de indígenas Cariri que lutaram contra os colonos que queriam tomar suas terras para instalar fazendas de gado. Pronto, é uma sugestão de resposta, tudo bem? Está aí a partir do parágrafo. Você faz a leitura do parágrafo e monta a sua resposta. O que eu coloquei aqui é uma sugestão. Continuando. Item 8. O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Depois que houve a guerra, depois que houve ali a luta, o que aconteceu com os indígenas? Bom, gente, eles perderam, né? Eles perderam. E no segundo parágrafo da página 82, diz assim: iniciada em 1686, a revolta se espalhou pela região dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. A luta durou muito tempo, até que, em 1713, tropas paulistas derrotaram a Confederação dos Cariri. Com a derrota e o avanço das fazendas de gado, os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados e alguns conseguiram se refugiar no interior, mais ainda no interior. Pessoal, a resposta está aqui, a partir do os. Vocês podem copiar a partir do os, mas não se esqueçam, inicie essa cópia com letra maiúscula, com o O maiúsculo, porque você vai começar a copiar a partir desse os aqui. Então, tem que começar ele com letra maiúscula, tá? A gente tá retirando só o pedacinho que interessa do texto. A gente não precisa copiar o parágrafo todo. A gente vai copiar só a parte da resposta. O que ocorreu com os indígenas após o conflito com os portugueses? Os indígenas que sobreviveram foram catequizados ou escravizados e alguns conseguiram se refugiar no interior. Essa é a resposta, tudo bem? Não se esqueçam, sempre que você começar a escrever uma resposta, você precisa colocar a primeira letra maiúscula. A primeira letra da palavra tem que ser letra maiúscula.